Isaías capítulo 55, versículo 6. Para a honra e glória de Deus, o Todo-Poderoso que está aqui neste lugar, para abençoar a tua vida. Acredito que essa campanha iniciou sexta-feira passada, né, Guilherme? Onde o Alexandre esteve ministrando. Acredito que foi uma bênção, porque um homem também usado nas mãos de Deus. Hoje também acredito que Deus estará honrando, e sexta-feira que vem também não será diferente. Então, vocês que estão aqui nesta noite, creiam no milagre de Deus. O seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus é maior do que os nossos problemas, é maior do que as nossas dificuldades. Isaías capítulo 55, versículo 6. Todos acharam? Nós vamos ler a palavra de Deus que nos diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. Quero repetir o versículo 6, que vai ser o versículo chave desta mensagem nesta noite. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Podemos assentar, queridos e amados irmãos. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos em Isaías, este profeta que foi usado tremendamente pelas mãos do nosso Senhor para proclamar o Evangelho, para profetizar para as nações. E nós vemos que em Isaías o significado deste nome é o Senhor salva. Por este tema, por este assunto, nós observamos que Isaías ele é também conhecido como um profeta da salvação, porque as suas profecias eram direcionadas para que o povo se convertesse dos seus maus caminhos, de tudo aquilo que eles estavam fazendo de errado diante de Deus, e se convertessem diante da presença de Deus. É por isso que Isaías também é conhecido como um profeta da salvação, porque ele proclamava o Evangelho e ele era usado tremendamente nas mãos do Senhor para falar muitas das vezes aquilo que o homem não queria ouvir. Assim também somos nós, profetas de Deus. Quando Deus manda nós dizermos algo que muitas das vezes não vai agradar o homem, nós não devemos olhar para a circunstância da vida, nós não devemos olhar para o homem, mas devemos fazer como Isaías fazia. Quando recebia algo de Deus, uma profecia, ele entregava sem medo, ele não recuava. E assim também somos nós hoje direcionados a profetizar que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, sim, que ele entrega bênçãos para as nossas vidas, sim, mas que ele também mandar nós profetizarmos para que o povo se converta dos seus maus caminhos, para que o povo se converta de tudo aquilo que está fazendo de errado diante da presença de Deus. Nós também temos que ter esta vontade diante da presença de Deus, assumir a nossa responsabilidade, porque Deus ainda continua exortando, Deus continua falando, da mesma maneira que falou ali na época de Isaías, que Isaías estava profetizando para uma geração que estava andando em meio à iniquidade, para uma geração que estava andando em meio ao pecado. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos também que hoje não é diferente. Quantas coisas que vem acontecendo sobre a face desta terra, quantas coisas que vem acontecendo para um alerta para você jovem, para alertar você mulher, para alertar você homem, de que Jesus está voltando para buscar uma igreja lavada, remida pelo sangue de Jesus. Mas quando eu observo também, eu vejo que muitas pessoas estão dormindo no sono da indolência, muitas pessoas estão também desapercebidas, muitas pessoas estão andando como na época de Isaías, que quando o Deus o Todo-Poderoso chamou Isaías para profetizar,
usar. Ele já estava avisando Isaías: olha, eu vou te usar para você falar com esta nação, eu vou te usar para você falar para os reis, mas eu já quero te avisar, Isaías, que o povo vai estar endurecido de coração. Eu já quero avisar você, Isaías, que o povo não vai aceitar a palavra que eu vou colocar na sua boca. Eu já quero avisar você, Isaías, de tudo aquilo que eu mandar você profetizar, você vai profetizar, mas muitas pessoas não vão aceitar, e hoje também não é diferente. Nós temos pregado que Jesus salva, nós temos pregado que Jesus cura, nós temos pregado que Jesus liberta, mas nós temos pregado também, queridos e amados irmãos, que Ele requer santidade do jovem, que Ele requer santidade da igreja, porque eu não vi, meus queridos e amados irmãos, diante da Bíblia Sagrada, Deus usando uma pessoa que está em meio à iniquidade, Deus usando uma pessoa que não está nem aí para a palavra de Deus, Deus usando uma pessoa que está com um pé no mundo e outro na igreja. Eu não vi de Gênesis a Apocalipse. É por isso que quando Isaías estava profetizando, ele estava profetizando com unção, ele estava profetizando com autoridade, ele estava profetizando com a unção que Deus deu para ele, e na mesma unção que esteve na vida de Isaías, eu, como profeta de Deus nesta noite, venho dizer para você que Ele vai usar pessoas, que Ele vai usar jovens, mas você deve estar na presença de Deus para que Ele venha usar a tua vida e você seja uma pessoa diferenciada por Deus. Isaías também é conhecido como profeta messiânico. Quando falamos de profeta messiânico, quer dizer que várias das profecias que Isaías usou para falar com o teu povo são profetas, são profecias designadas a Jesus Cristo. 25% das profecias de Isaías eram referidas ao Mestre, ao Senhor dos Senhores, ao Jesus Cristo Todo-Poderoso. É por isso também que Isaías é conhecido como um profeta messiânico. Foi um profeta que disse muito acerca de Jesus Cristo. Quando eu vejo a palavra de Deus, eu vejo que as mensagens de Isaías, nos capítulos 40 ao 66, são destinados aos exilados judaicos e babilônios. Isso quer dizer o quê? Aqueles que estavam deportados em meio à Babilônia, e essas pessoas estavam se esquecendo de Deus, essas pessoas já não tinham mais a convivência com Deus, essas pessoas já tinham se esquecido de que Deus havia feito, essas pessoas já haviam esquecido de que Deus ainda haveria de fazer algo sobre aquela nação. Assim também é na tua vida. Quem sabe você, meu querido, recebeu uma promessa do Deus do Todo-Poderoso, mas em meio às circunstâncias da vida, em meio à tribulação que você passa, em meio à adversidade que você está passando diante da tua vida, você se esqueceu de que aquilo que Deus prometeu para você, você se esqueceu das promessas do Mestre. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que como está escrito na palavra de Deus, que pode uma mãe se esquecer do teu filho, mas todavia jamais Deus se esquecerá da tua vida. Eu quero dizer para você, eu não sei se Deus te prometeu faz 10 anos, eu não sei se Deus te prometeu faz 5 anos, eu não sei se Deus te prometeu faz 1 ano, mas de uma coisa eu tenho a certeza e a convicção, que aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida, o tempo de Deus vai chegar na tua vida, vai chegar, a promessa vai chegar, vai se cumprir, mas eu preciso você estar na presença de Deus. Isaías, antes de exercer o seu ministério, teve um encontro com Deus. Se vocês observarem a palavra de Deus, no capítulo 6, vocês vão ver que ele recebeu algo para fazer específico, uma chamada específica. Quando nós observamos a palavra de Deus no capítulo 6 de Isaías, nós vamos ver que ele estava vivendo, como já disse, em uma sociedade iníqua, em uma sociedade ao qual não estavam na presença de Deus. E diz a palavra do Senhor que ele contemplou os serafins, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam seus pés,
e com as outras duas águas voavam. E ele bebeu, sabe por quê? Porque ele reconheceu que ele não era digno de ver aquilo que ele viu. Ele reconheceu que ele era um homem pecador. Ele reconheceu que ele estava vivendo também diante daquela sociedade, ao qual não estavam fazendo a vontade de Deus. E quando a palavra de Deus nos diz que uma voz, queridos e amados irmãos, disse: olha, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E ele, temendo, disse: olha, eu sou o Senhor, de lábios impuros, não sou digno, não sou digno, não sou digno. Ele reconheceu. Uma coisa que aprendo nesta noite, neste momento, nesta hora, é que nós devemos reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Nós devemos nos humilhar diante da presença de Deus, porque nós vivemos em uma sociedade ao qual estava também vivendo no tempo de Isaías. Volto a dizer que ainda pior do que estava diante de Isaías, porque quando nós observamos a capital São Paulo, nós vemos que é pior do que Sodoma e Gomorra, ao qual Deus destruiu com fogo. E sabe por que Deus não destruiu ainda esta cidade, este país? É porque Ele tem uma promessa de buscar um povo lavado, remido pelo sangue de Jesus. Esta é a maior promessa revelada diante da palavra de Deus, de que Jesus está voltando. E Isaías reconheceu. Aí o que aconteceu, presbítero Genivaldo? Diz a palavra de Deus que veio uma tenaz sobre a tua boca, representando uma brasa viva diante da sua boca. Isso quer dizer o quê? Que ele automaticamente foi purificado por Deus. Você foi purificado também, meu querido. Eu não sei se você estava vivendo em meio ao pecado, em meio à iniquidade, mas eu tenho a certeza que se você está aqui, é que você reconhece que Deus, Ele pode fazer algo surpreendente na tua vida. Eu não sei se você está precisando de ser liberto, eu não sei se você está precisando de uma cura, de um milagre nessa noite, mas o mesmo Jesus que purificou os lábios de Isaías quer purificar a tua vida também, quer te abençoar também, quer fazer um renovo sobre você também, quer fazer uma obra na tua vida também. Ele diz a palavra de Deus que então ele foi automaticamente purificado. Sabe por quê? Porque ele reconheceu o seu erro, reconheceu o seu pecado, reconheceu que estava vivendo em uma sociedade ao qual não estava diante da presença de Deus. E ele reconheceu também que ele estava ali em aquela sociedade de lábios impuros. Isso nos dá a entender também que ele estava participando, Alain, de algumas coisas também que Deus precisava tratar com ele ali naquele momento, porque assim também somos nós. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas não estão 100% diante da presença de Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja, pastor Reinaldo Cataldo, mas falta algo para ele ser liberto, falta algo para Deus usar ele, falta algo para Deus fazer sobre a vida dela, sobre a vida dele. Assim entendo que foi na vida de Isaías. Aqui ele recebeu uma chamada específica, nos dá a entender que ele já conhecia Deus, que ele já exercia o seu mistério, mas aqui neste momento, em meio a esta situação, ele recebeu uma chamada específica. E esta chamada específica, para que fosse acontecer, precisaria ele ser o quê? Purificado. Então veio tenaz, brasa viva, e purificou seus lábios. Aí a voz disse de novo: a quem há de ir por nós? A quem enviarei? Aí ele purificado, aí ele chega na presença de Deus, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu não sei como você está nessa noite, mas o Deus que purificou Isaías quer purificar a tua vida. Espírito Santo de Deus, comece a reconhecer aquilo que está de errado sobre a tua vida. Comece em nome de Jesus nesta noite a reconhecê-lo, porque falta algo para vidas aqui se achegarem mais na presença de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. No versículo 7: deixe o ímpio o seu caminho, e um homem maligno os seus pensamentos.
e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é perdoar. Queridos e amados irmãos, nós que estamos aqui nesta noite na presença do Senhor, você que muitas das vezes está outrora no mundo, você que muitas das vezes diante do mundo tinha muitos amigos, entre aspas, muitos colegas, muitas pessoas que estavam ao seu redor, mas desde o momento que você começou a servir a este Deus, a aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador, você automaticamente começou a ter uma vida diferenciada, porque nós entendemos, cristãos, que quando estamos à luz não podemos andar em meio às trevas. Nós entendemos que quando estamos na presença de Deus, nós automaticamente somos inimizade com o mundo. O que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo. Quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que a palavra está dizendo: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Não tem como eu andar em dois caminhos, não tem como eu cochear em dois pensamentos, não tem como eu servir a dois senhores. A palavra de Deus nos diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e espaçoso o caminho que leva ao quê? A perdição. Isso nos dá a entender o quê? Que Deus quer que nós andamos no estreito, no caminho apertado. Eu quero dar uma notícia para você: não vai ser fácil, não vai ser um mar de rosas, mas eu quero dizer para você, para a tua vida nesta noite, jovem, que o Deus Todo-Poderoso vai estar todos os momentos com você. Não vai ser uma amizade passageira, não vai ser uma amizade constante, como muitos já viveram, como muitos estão vivendo, uma amizade passageira, uma alegria momentânea, uma alegria passageira, mas a verdadeira alegria nós só encontramos em quem? Em Jesus. Então a palavra está dizendo: deixe o ímpio o seu caminho, deixe aqueles que vão levar você para as terras de lado. Meu querido, não quer dizer que você vai deixar de orar por ele, não, mas você tem que optar: ou seguir a Deus, ou seguir o mundo, ou as amizades de Deus, ou as amizades do mundo. E a palavra está dizendo: e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para Deus, o Todo-Poderoso, porque grandioso é perdoar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, assim diz o Senhor. Muitas das vezes você planeja tantas coisas, jovem, muitas das vezes você planeja tantos sonhos, jovem, mas muitas das vezes não acontece. Sabe por quê? Porque os teus pensamentos não são de Deus. Aquilo que você acha que vai ser bom para você, Deus muitas vezes fala lá no céu: não vai ser bom para você. Então aprenda a ouvir a voz de Deus, aprenda a ter direção do Espírito Santo sobre a tua vida, porque o Deus o Todo-Poderoso tem um caminho certo para te dar, tem algo novo para te oferecer, Ele tem o melhor para te dar. E muitas das vezes o homem, nós ainda jovens, pensamos que vamos alcançar as coisas muito facilmente, ou achamos que os nossos pensamentos estão corretos. Não, nós temos que aprender a ouvir Deus, porque Deus tem um caminho certo para te dar. E quando acontecer isso na tua vida, não se queixe, não se murmure, porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele está contemplando a tua vida. Não seja um murmurador, como os israelitas murmuraram, mas seja um verdadeiro adorador, que adora o Senhor em meio à luta, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio às adversidades da vida, e comece a entender o que Deus tem para a tua vida, irmão. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Na palavra de Deus você tem a resposta de que você precisa. Na palavra de Deus você tem a resposta de que você precisa para ser um homem bem-sucedido, um jovem bem-sucedido, uma moça bem-sucedida. De Gênesis a Apocalipse, a palavra nos ensina, queridos e amados irmãos, que nós vamos ser bem-sucedidos, sim, se observarmos a palavra de Deus. Quer um bom casamento? Siga a palavra de Deus. Quer um serviço? Siga a palavra de Deus. Aleluia. Um
Mateus 6,33. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas na tua vida. Então isso quer dizer, tudo vai ser acrescentado. O trabalho, o alimento, não vai faltar nada sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus vai providenciar um bom esposo para você, uma boa esposa para você. Deus tem o melhor para você, mas é necessário obedecermos a palavra de Deus. Glória a Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos terminar a mensagem aqui. Muitas pessoas estão dormindo no sono da indolência. Muitas pessoas estão dormindo